Glória a Deus. Saúdo a todos com a paz do Senhor Jesus. Amém. Convido os amados irmãos a ficarem em pé. Louvo a Deus por esta linda oportunidade de estar aqui com os amados irmãos. E também nós louvamos a Deus pelo nosso pastor, apóstolo Celso Santos, e toda a equipe, pastores e líderes auxiliares. Que Deus os abençoe poderosamente. Eu convido você a pegar a sua Bíblia, abra comigo no segundo livro de Samuel. Segundo livro de Samuel, capítulo 9. Deus tem uma mesa para você. Deus tem uma mesa para você. Segundo livro de Samuel, capítulo 9, versículo 1 ao versículo 13. Quem encontrou, diga amém. Texto bíblico diz assim: certo dia, Davi perguntou: resta alguém da família de Saul a quem eu possa mostrar bondade? Diga comigo, bondade. Por causa de Jonatas. Havia um servo da família de Saul, cujo nome era Ziba, e o trouxeram a Davi. Você é Ziba? Perguntou o rei. Sim, seu servo, meu senhor, respondeu Ziba. Então o rei lhe perguntou: resta alguém da família de Saul? Se resta, gostaria de mostrar a bondade. Diga comigo, bondade. A bondade de Deus para com ele. Um dos filhos de Jonatas ainda está vivo, respondeu Ziba. Ele é aleijado dos 2 pés. Onde ele está? Perguntou o rei. Ziba respondeu: em Lodebar, na casa de Maquir, filho de Amiel. Então Davi mandou buscá-lo na casa de Maquir. O Espírito Santo foi te buscar até a sua residência para liberar sobre a sua vida uma porção do céu sobre a tua história, sobre a sua descendência. Versículo 6, seu nome era Mefibosete, filho de Jonatas, filho de Saul. Quando compareceu diante de Davi, curvou-se com o rosto no chão. Davi disse: saudações, Mefibosete. Mefibosete respondeu: aqui está seu servo, meu senhor. Não tenha medo, disse Davi, quero mostrar bondade. Diga comigo, bondade. A você por causa de Jonatas, seu pai. Vou lhe dar todas as terras que pertenciam a seu avô Saul, e você comerá sempre aqui comigo à mesa do rei. Mefibosete se prostrou e disse: quem é seu servo para que o Senhor mostre bondade a alguém como eu, que não vale mais que um cão morto? Então o rei mandou chamar Ziba, servo de Saul, e disse: dei ao neto de seu senhor tudo que pertencia a Saul e sua família. Você, seus filhos e servos cultivarão a terra para ele, a fim de produzir alimento para a casa de seu senhor. Mefibosete, neto de seu senhor, comerá sempre à minha mesa. Ziba tinha 15 filhos e 20 servos. Sou seu servo, respondeu Ziba. Farei tudo que meu senhor o rei mandou.
E daquele momento em diante, Mefibosete passou a comer à mesa de Davi, como se fosse um de seus filhos, como se fosse um de seus filhos, como se fosse um de seus filhos. Mefibosete tinha um filho ainda jovem chamado Mica. Daquele momento em diante, todos os membros da casa de Ziba se tornaram servos de Mefibosete. E Mefibosete, que era aleijado dos 2 pés, morava em Jerusalém e comia sempre à mesa do rei. Levante as suas mãos, vamos orar. Pai, queremos pedir a sua graça, queremos pedir a sua unção, queremos pedir a sua doce presença no nosso meio. Fale comigo, fale com a tua igreja. Repreendemos todo o mal em o nome do Senhor Jesus. Amém. Graças a Deus. Amada igreja, pode se assentar. Quando você se assentar, você aplauda e glorifica o santo nome de Deus. Meus irmãos, viver não é fácil. Viver não é fácil. Viver não é fácil. A vida é marcada por altos e baixos. Na jornada da existência humana, não seremos imunes às perdas, às derrotas e aos erros da vida humana. Contudo, não podemos desistir. Contudo, não podemos desistir. Contudo, não podemos desistir. É necessário recomeçar sempre que for preciso. É necessário recomeçar sempre que for preciso. Tem uma palavra que eu gosto muito, que é a palavra resiliência. A palavra resiliência é uma palavra utilizada na física e que foi transpassada para a psicologia. O que é resiliência na física? É a capacidade de um material retornar ao seu estado original após sofrer pressões. Vamos imaginar que você pega um objeto, você aperta e depois de soltar, esse objeto volta ao seu estado original. Esta é a capacidade da resiliência deste objeto, deste material. Na psicologia, a resiliência é a força de voltar ao equilíbrio emocional após sofrer traumas, perdas ou crises. Ou seja, é a capacidade de resistir, é a capacidade de recuperar, é a capacidade de seguir em frente. E o cristão, na vida cristã, tem algo da parte de Deus, tem algo da parte do Espírito Santo, tem algo da parte de Jesus Cristo, que é poderoso, que é maravilhoso, que é a graça do Senhor, que é a graça do Senhor, que é a graça do Senhor. Eis que eu e você na vida cristã, nós temos uma palavra que faz toda a diferença. Esta palavra é graça. Esta palavra é graça. Esta palavra é graça. A palavra graça no Antigo Testamento é o termo hebraico reshed. A palavra hebraica reshed aparece no Antigo Testamento 245 vezes. A
palavra Reshed significa bondade, lealdade, significa presente, favor imerecido, significa lealdade, significa amor. E no Novo Testamento, eis que a palavra graça aparece com um termo grego charis. A palavra grega charis aparece no Novo Testamento 155 vezes. O termo charis significa presente, o termo charis significa favor imerecido, o termo charis significa lealdade, o termo charis significa bondade. Ou seja, graça é graça, a graça é do alto, não é da terra, a graça é divina, não é humana, a graça é do céu e não é deste mundo, a graça é divina, a graça levanta o caído, a graça consola o aflito, a graça muda a história do derrotado, a graça honra o improvável, e a graça te alcançou nesta tarde, a graça te pegou e trouxe você para a IBR7 para te marcar, porque a graça pega, a graça cura, a graça vivifica, a graça consola, a graça restaura, a graça perdoa, a graça dá nova chance, a graça de Deus levanta, a graça de Deus sacode, a graça de Deus renova, a graça de Deus impacta, e a graça de Deus está também entrando na tua casa, a graça de Deus também está visitando a tua família, a graça de Deus também está tocando naquele menino, a graça de Deus está visitando aquele hospital, a graça de Deus está visitando aquele presídio. É graça, 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 graça de Deus que perdoa, graça de Deus que levanta, graça de Deus que renova. Pegue na mão do teu irmão, pega na mão do teu irmão e fala: é graça, é graça, é a graça que me trouxe nesta noite, é a graça de Deus que me trouxe nesta noite, é a graça, é a graça. Você vai enfrentar a tua segunda-feira debaixo da graça, você vai enfrentar aquela prova debaixo da graça, você vai levar o teu ministério debaixo da graça, você vai conduzir a tua empresa debaixo da graça, porque a graça de Deus está sobre nós, a graça de Deus está sobre nós. Levante uma de suas mãos e adore, porque a graça está te pegando, a graça está te pegando, a graça está te pegando, a unção do Espírito Santo está engraxando o ministério nesta noite. Receba, receba, receba a unção de Deus. E no texto em que lemos o segundo livro de Samuel, capítulo 9, versículo 1 ao versículo 13, nós temos aqui o rei Davi, que há de demonstrar bondade, graça, para com um descendente da família de Saul, o neto do rei Saul, o filho do príncipe Jonatas. Eis que o texto há de nos dizer o seguinte: certo dia, Davi perguntou: resta alguém da família, da casa de Saul, para que eu venha demonstrar a bondade, no hebraico, o Reshed, por amor a Jonatas. Eis que, para nós entendermos o versículo 1,
nós precisamos voltar para o contexto bíblico. O primeiro livro de Samuel, capítulo 20, do versículo 14 ao versículo 17. Eis que na época do rei Saul, na época em que Davi não era rei, na época em que o príncipe Jonatas era o seu melhor amigo, os dois estão a conversar, e os dois fazem uma aliança, os dois fazem um pacto. Eis que o príncipe Jonatas fala para Davi: quando você assumir o governo, eu quero que você promete que você há de usar de rechede, que você há de usar de bondade, que você há de usar de graça para com a minha descendência, para com a minha família. E é justamente esse contexto que está por trás do capítulo 9 do segundo livro de Samuel, quando então o rei Davi, mais ou menos com 15 a 20 anos de governo, o rei Davi pergunta: resta alguém da casa de Saul, da família de Saul, para que eu possa mostrar de bondade por amor a Jonatas? Então os servos do rei Davi disseram: tem um homem chamado Ziba, ele pode dar essa informação. Mandaram chamar Ziba. Ziba havia sido servo do rei Saul. Ziba se apresenta e Ziba diz: eis-me aqui, eu sou o teu servo, temendo que fosse morto. Então o rei Davi lhe perguntou: Ziba, resta alguém da família de Saul? Se resta, gostaria de mostrar a bondade de Deus, de mostrar o rechede de Deus, de mostrar a bondade, a graça de Deus para com ele. Então Ziba respondeu: sim, tem um que é filho de Jonatas, ele está vivo e ele é aleijado dos dois pés. Para que eu e você venhamos entender o versículo 3, temos que voltar para o contexto, para o segundo livro de Samuel, capítulo 4, versículo 4, que diz assim: eis que Saul o rei e o seu filho Jonatas o príncipe, eles estavam no campo de batalha e eles morreram. O filho Jonatas foi morto e Saul, vendo que seria morto, ele cometeu o ato extremo, e diante disso a notícia se espalhou para Israel, e a ama, a mulher que cuidava de Mefibosete, o filho de Jonatas, Mefibosete estava só com 5 anos de idade. A ama, preocupada, temendo que os filisteus iriam matá-los, saiu correndo, quando então Mefibosete caiu, e quando ele caiu, ele ficou aleijado dos dois pés. Na vida enfrentamos problemas, adversidades, lutas, e de um dia para o outro nos tornamos sem a nossa mobilidade, sem as nossas condições. E assim Mefibosete vai parar em Lodebar. Lodebar ficava a 90 quilômetros de Jerusalém, o lado oriental do rio Jordão. Lodebar significa sem palavras, um lugar deserto, sem esperança. E Mefibosete vai parar na casa de Maquir, filho de Amiel. Maquir era um homem de posse, Maquir era um homem que tinha condições, e Maquir recebeu Mefibosete. Diante desta história, o rei Davi então deu uma ordem, e eu vejo pelos olhos da fé o céu dando ordens celestiais e espirituais para esta noite sobre a tua vida.
rei Davi então emitiu uma ordem: vai buscá-lo. E Ziba saiu de Jerusalém, percorreu 90 km, uma viagem de 3 a 5 dias, e quando chegou em Lodebar, cadê Mefibosete? Aonde está Mefibosete? Cadê Mefibosete? Cadê Mefibosete? E disseram: está na casa de Maquir, está na casa de Maquir. Mefibosete, o rei mandou chamá-lo. Naquela época era costume, segundo a cultura oriental, o novo rei matava a descendência do antigo rei. Mefibosete temeu, Mefibosete ficou preocupado. De um lado ele recordou do que o seu avô Saul dizia a respeito de Davi, e do outro lado ele se recordou que o seu pai Jonatas dizia a respeito do rei Davi. E eis que Mefibosete é levado de Lodebar para a cidade de Jerusalém, e ele chega se arrastando no chão. Eis que ele já estava na altura de estar casado, e ele tinha um filho chamado Mica. Ou seja, desde o dia que ele ficou aleijado até esta história, passou um período de 15 anos. Ele estava com 20 anos aproximadamente, e ele vem se arrastando até o rei Davi. Quando o rei Davi diz: saudações, Mefibosete, o rei sabia quem era ele, o rei o conhecia pelo nome. O rei sabe quem é você, o rei sabe do teu nome, e o rei sabe do teu endereço, e você é propriedade exclusiva do rei. O rei dos reis te conhece, o rei dos reis sabe quem é você, o rei dos reis sabe do teu nome, o rei dos reis sabe do teu endereço, o rei dos reis sabe da tua família, o rei dos reis sabe da tua história, o rei dos reis conhece quem é a tua descendência, o rei dos reis sabe de tudo de você. E o rei Davi, diante da resposta de Mefibosete: aqui estou, seu servo, meu senhor. O rei Davi disse: não tenha medo, eu quero lhe fazer um convite. Venha morar em Jerusalém. Eu vou te dar um apartamento no palácio real. Eu vou lhe restituir todas as terras que pertenciam ao seu avô. E tem mais, Mefibosete, você vai sentar na minha mesa, e você vai comer com os meus filhos como um de meus filhos. Você vai comer todos os dias na minha mesa. Mefibosete ficou surpreso, Mefibosete ficou impactado. Ei, eu orava esta tarde, o Espírito Santo falou bem forte ao meu coração: diga para a minha amada igreja que virá um tempo de boas notícias. Chega de notícias ruins, está vindo um novo tempo. O Espírito de Deus falava comigo esta tarde que hoje é um culto profético, hoje é um divisor de águas. Hoje você vai entender que há uma parte de 2025 e há uma outra parte de 2025. A primeira parte já passou, Lodebar ficará para trás, e agora na segunda parte, no segundo semestre de 2025, você vai entrar em Jerusalém. Você vai entrar em Jerusalém. Você vai entrar em Jerusalém. Receba, receba. Levante a mão, levante a mão, levante a mão. Rabadagai, Rebedeco, Rabadagastu e Rebedegevarai. Receba, receba, receba. Jerusalém te espera. Aleluia, 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 aleluia,
aleluia. 2025 você não vai terminar em Lodebar, 2025 você vai terminar em Jerusalém, aleluia, aleluia, aleluia. Existe um antes e depois da Santa Ceia de agosto, existe um antes e depois da Santa Ceia de agosto, aleluia, 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 aleluia. Rebedecou, Rabadagastui, Regasti, Revestai, Negetou, Hamamanagai, Negesti, Nevestai, Deiko, Tei, Rabadagastui, Rabadagai, Negesti, Nevestai, Lebecou, Amai, Jerusalém, Jerusalém, Jerusalém. Nada, não há espaço pra mais nada. Todo vazio que havia em mim, hoje é sua morada. A minha alma buscava e nada me completava. A tua presença é o que faltava em mim. Minha vida foi transformada. Aleluia, aleluia. Bate no ombro do teu irmão, bate no ombro do teu irmão. Hoje é uma noite profética, hoje é uma noite profética. Eu orava esta tarde, o Espírito Santo falou comigo: libera sentenças espirituais, porque hoje é o divisor de águas. Pega, pega, pega. É graça, é graça, é graça. Pega a graça, pega a graça. Pega, pega. Aleluia. Pode se assentar, pode se assentar. O Espírito Santo fala comigo agora que pelas ondas do rádio, pela TV 10, casas estão sendo impactadas agora. O Espírito de cura está no nosso meio. O Espírito de cura está a visitar as casas agora. E Mefibosete então diz: quem sou eu? Não passo de um cão morto. A sua autoimagem, sua autoestima estava perfurada. Então o rei Davi diz: manda chamar Ziba. Ziba, você era servo dos avô de Mefibosete, agora você vai passar a ser servo de Mefibosete. E Ziba tinha 15 filhos e 20 servos. E o rei Davi disse: você vai trabalhar as terras que pertenciam a Saul e agora pertencem a Mefibosete. E o texto vai dizer que Mefibosete passou a comer na mesa do rei, apesar de ser aleijado dos pés. Mas a graça alcançou um homem apesar de ser aleijado dos pés. Eu não sei quais são as marcas da existência humana
semana que você carrega sobre si, mas eu quero liberar a palavra profética sobre a tua vida e dizer que a graça te alcançou, apesar das suas limitações. A graça te alcançou, apesar das suas limitações. Eis que este texto, segundo o livro de Samuel, capítulo 9, do versículo 1 ao versículo 13, nós temos 2 pontos centrais neste texto. Primeiro é a bondade. No texto original, o termo bondade, o termo hebraico reshed, vai aparecer 3 vezes, e é justamente a respeito de uma bondade, de um reshed, de uma graça, de um presente, de um favor imerecido, de um pacto, de um amor, de uma aliança que Davi há de realizar com a casa de Saul, que no caso foi o seu neto Mefibosete. Uma bondade que refletia a bondade de Deus. Eu e você fomos chamados para refletir a bondade de Deus. Eu e você nunca vamos perder quando nós passamos a ser bondosos. Eu e você nunca vamos perder quando então nós imitamos o nosso mestre. E a segunda parte deste texto, o segundo ponto central deste texto é Davi. Davi há de aparecer nesse texto 13 vezes. Eis que o rei Davi é mencionado 6 vezes como Davi. Eis que Davi é mencionado 6 vezes como rei. E no 13º momento, ele é mencionado como rei Davi. Davi está por trás dessa história, e por trás da história de Davi está o Deus dos deuses, está o nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo, o autor da graça. Aleluia! Quando eu falo de Davi, eu me recordo daquele que é descendente da tribo de Davi. Eu me recordo de Jesus Cristo Nazareno. Eu me recordo do mestre dos mestres. Eu me recordo do rei dos reis. Eu me recordo de Jesus Cristo. Eu me recordo do grandão da Galileia. E o grandão da Galileia está passando aqui. Está passando aqui. Está passando aqui. Está passando lá fora. Está passando lá no telão. Está passando lá na galeria. Está passando debaixo da galeria. Adore, 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 adore. Jesus Cristo. Jesus Cristo. Jesus Cristo. O segundo livro de Samuel, capítulo 9, do versículo 1 ao versículo 13, pode ser dividido em 4 partes. Eis que a primeira parte diz que Mefibosete foi surpreendido pelas perdas. Do versículo 1 ao versículo 3, o menino de 5 anos perde o avô. O menino de 5 anos perde o pai. O menino de 5 anos perde a mobilidade e deixa de andar. O menino de 5 anos perde a dignidade da família real e vai se esconder em Lodebar. Eis que Mefibosete, então, ele é surpreendido pelas perdas na vida, na caminhada da existência humana. Quantas vezes nós somos surpreendidos pelas perdas? Nos deparamos por portas fechadas, temos que lidar com fracassos e derrotas, temos que conviver com as perdas. E Mefibosete não esteve imune e teve que passar por tantas
perdas. E a segunda parte deste texto nos mostra que Mefibosete foi surpreendido pelo acolhimento. Do versículo 4 ao versículo 6 vai dizer que Mefibosete foi acolhido por Maquir em Lodebar. Lodebar é importante, porque é por causa de Lodebar que nós não morremos. Se não fosse a casa de Maquir, nem vivos nós estaríamos. E foi a casa de Maquir que nos acolheu, foi a casa de Maquir que cuidou de nós, foi Lodebar que nos deu pão, foi Lodebar que nos deu água. Mas além desse acolhimento, mais adiante, Mefibosete com 20 anos de idade vai receber um outro acolhimento. Mas agora não é Lodebar, agora é Jerusalém, agora não é Maquir, agora é o rei Davi. E Mefibosete recebe acolhimento no palácio real. Mefibosete recebe acolhimento na corte real. Mefibosete recebe acolhimento em Jerusalém pelo rei Davi. Há momentos que Maquir foi muito importante para com as nossas vidas, mas virá um tempo que o rei Davi há de estender as mãos e nos dar um acolhimento, e nós seremos gratos a Maquir e a Lodebar, mas também nós estaremos abertos para o acolhimento em Jerusalém, para o acolhimento que virá do rei Davi. E a terceira parte desse texto nos diz que Mefibosete foi surpreendido pelo convite. Versículo 7: quando Mefibosete anda de 3 a 5 dias de Lodebar para Jerusalém, Mefibosete, temendo que seria morto, Mefibosete se apresenta e diz: eu sou teu servo. Eis que o rei Davi lhe faz um convite: eu quero que você passe a morar aqui em Jerusalém, no meu palácio. E ele é surpreendido por um convite. Deus nos disse que há pessoas aqui que serão surpreendidas por um convite, e esse convite você tem que aceitar, porque é um convite que vai fazer você subir de níveis, é um convite que vai fazer você sair de uma posição e entrar numa nova posição, é um convite que vai fazer você deixar Lodebar para trás, adentrar em Jerusalém, é um convite que vai fazer você adentrar no segundo semestre de 2025 em uma nova atmosfera, em um novo patamar, em um novo nível, e virá um convite para a tua vida. E a quarta parte deste texto nos diz que Mefibosete foi surpreendido pela restituição. Do versículo 8 ao versículo 13, o rei Davi disse: eu vou te devolver todas as terras que pertenciam ao seu avô Saul, e você vai passar a morar aqui em Jerusalém, e você vai passar a ter servos, e você vai passar a comer aqui comigo na minha mesa, na mesa do rei. E eis que Mefibosete então recebeu Ziba como seu servo, e Ziba tinha 15 filhos, e Ziba tinha 20 servos, e eles passaram a cuidar das coisas de Mefibosete, e Mefibosete teve a sua restituição. Eu sei que você tem enfrentado dias difíceis, eu sei que você tem enfrentado meses difíceis, é por isso que o Espírito Santo libera esta palavra profética, porque está vindo um novo tempo, está vindo uma nova fase, está vindo um novo momento, e é um momento de restituição, é um momento de restituição, é um momento de restauração, é um momento de restituição, é um momento de restauração, é um momento de restituição. Só quem perdeu sabe o valor desta palavra, só quem lidou com perda
ainda sabe o valor desta palavra. E eu estou a falar com pessoas que passaram por muitas perdas. 2025 vai ser o ano da restituição de Deus sobre a tua vida. E muitos vão perguntar o que aconteceu. Em tão pouco tempo a tua história mudou. E você vai dizer: é graça. É graça da parte de Deus. E com base neste texto, de modo rápido e preciso, eu quero meditar com os irmãos sobre o seguinte tema: a graça divina. Repita comigo no 3, 1, 2, 3, a graça divina. Vão perguntar qual é o segredo, o que aconteceu, e você vai dizer: é graça, é graça, é graça. Mas que graça é essa? É uma graça barata? Não, é a graça divina, é a graça divina, é a graça divina. A graça divina. Primeiro, a graça busca pelo esquecido. Segundo o livro de Samuel, capítulo 9, versículo 1. Certo dia Davi perguntou. Imagina Deus no seu trono, certo dia perguntando para com a Trindade, para com os anjos. E aqui na terra, tempos atrás, o rei Davi então perguntou: resta alguém da família de Saul a quem eu possa mostrar bondade por causa de Jonatas? Eis que o texto vai dizer do versículo 1 ao versículo 5, que Davi perguntou: tem alguém ainda vivo da casa de Saul, porque eu quero mostrar a bondade para com Jonatas. Os servos então disseram: tem um que pode nos dar essa resposta, é Ziba. Ziba trabalhou para o rei Saul. Mandaram chamar. Você é Ziba? Sim, eu sou o seu servo. Resta alguém ainda da casa de Saul, para que eu possa mostrar a bondade de Deus, o rechede de Deus? Ziba então disse: sim, tem um filho de Jonatas, tem um neto de Saul, ele está aleijado de ambos os pés. E o rei Davi então perguntou: aonde é que ele está? E Ziba então respondeu: ele está em Lodebar. E o texto vai dizer que o rei Davi mandou chamá-lo. Isso é graça, isso é o rechede de Deus. A graça busca pelo esquecido. Eis que a busca do rei Davi estava apoiado na promessa, na aliança que ele havia feito com Jonatas. No primeiro livro de Samuel, capítulo 20, versículo 14 ao versículo 17, Jonatas disse: que você faça hoje uma aliança comigo, que você há de mostrar rechede, bondade, graça para com a minha descendência quando você reinar. E o Davi disse: sim, claro. E naquele dia então, 15 a 20 anos depois, eis que o rei Davi então se recorda desta aliança, desta promessa, e pede então para perguntar a todo o reino: resta alguém ainda da casa de Saul? E Ziba disse: sim, tem o filho de Jonatas, ele é aleijado de ambos os pés. Eis que o rechede de Deus estava apoiado na aliança, no pacto, na promessa entre Davi e Jonatas. A graça de Deus está apoiada nas promessas do Senhor sobre a tua vida. Sabe por que a graça de Deus vai mudar a tua história? Sabe por que a graça de Deus vai mudar a tua história? É porque tem promessas do Senhor sobre a tua vida, tem promessas de Deus sobre a tua casa, tem promessas de Deus sobre a tua história. E o rechede de Deus vai buscar
Mefibosete que estava longe, Mefibosete que estava escondido, Mefibosete que estava esquecido. A graça busca pelo esquecido. Você estava longe, você estava escondido, você estava esquecido, mas a graça foi te buscar, mas a graça foi te buscar, e a graça te alcançou, e a graça te trouxe, e a graça te pegou, e a graça te moveu para cá. A graça divina, primeiro, a graça busca pelo esquecido. Segundo, a graça acolhe o quebrado. Versículo 6 e o versículo 7 vai nos dizer o seguinte: seu nome era Mefibosete, filho de Jonatas, filho de Saul. Quando compareceu diante de Davi, curvou-se com o rosto no chão. Imagina Mefibosete se arrastando no chão, até se curvar o rosto diante do rei Davi. E Davi disse: saudações, Mefibosete. Mefibosete respondeu: aqui está seu servo, meu senhor. E o versículo 7: não tenha medo, disse Davi, quero mostrar bondade a você por causa de Jonatas seu pai. Vou lhe dar todas as terras que pertenciam a seu avô Saul, e você comerá sempre aqui comigo à mesa do rei. A graça acolhe o quebrado, a graça acolhe o quebrado. Mefibosete estava quebrado, sem poder andar, sem mobilidade alguma, com os 2 pés coxos, mas mesmo assim a graça o alcançou em Lodebar. Ele percorreu 90 km, 90 quilômetros, e agora ele está em Jerusalém diante do rei, e a graça acolheu este jovem Mefibosete, que se encontrava quebrado. E segundo a cultura oriental, o rei tinha o costume de matar a descendência do antigo rei, mas Davi não seguiu a cultura oriental. Pelo contrário, Davi estava debaixo do rechede de Deus, e a bondade de Deus, a graça de Deus quebrou o ciclo de vergonha na vida de Mefibosete, e a graça acolheu aquele jovem quebrado. A graça de Deus um dia nos alcançou e nos acolheu. A graça de Deus um dia nos alcançou e nos acolheu. Nós estávamos quebrados e perdidos, nós estávamos quebrados e perdidos no lamaçal de pecados, mas a graça nos alcançou, mas a graça nos alcançou, e a graça nos acolheu. A graça divina, primeiro, a graça busca pelo esquecido. Segundo, a graça acolhe o quebrado. Terceiro, a graça restaura a dignidade. Hoje é uma noite profética, o Espírito Santo vai restaurar dignidade. O Espírito Santo vai restaurar dignidade. O Espírito Santo vai restaurar nome. Quando falarem o teu nome, as pessoas vão dar um passo atrás e vão dizer: não é mais aquele homem, parece que ele passou a ser um novo homem. O Espírito Santo vai dar dignidade para pessoas nesta noite. A graça restaura a dignidade. Versículo 8. O texto vai nos dizer o seguinte: Mefibosete se prostrou e disse: quem é seu servo para que o Senhor mostre bondade a alguém como eu, que não vale mais que um cão morto? Mefibosete, com 20 anos, era casado, tinha um filho chamado Mica, não andava desde os 5 anos de idade, estava escondido em Lodebar, temendo ser morto pelo novo rei. Mefibosete estava com a sua autoestima perfurada. Mefibosete estava com a sua autoimagem distorcida, mas a graça o alcançou. A graça
o alcançou. Ele vai se apresentar para o rei Davi como um servo, e depois ele vai dizer: eu não passo de um cão morto. Mas Davi o via como príncipe, Davi o via como filho de Jonatas, Davi o via como Mefibosete, e Davi o restituiu a dignidade. E Davi disse: você vai passar a sentar na mesa do rei, você vai sentar na mesa do rei. A graça restaura a dignidade, e eis que ainda o rei Davi vai dizer: Mefibosete, as terras que pertenciam ao seu avô Saul, eu vou te devolver, eu vou te dar. As terras que pertenciam ao seu avô Saul, eu vou devolver, eu vou te dar. Olha o que o Espírito Santo está dizendo nesta noite: que haverá restauração, haverá restituição, haverá restauração. E eis que houve restauração de terras, de mordomia, porque Ziba passou a ser o seu servo, juntamente com 15 filhos e 20 servos. E houve restauração de honra, e houve restauração da inclusão na mesa real. O Rechede de Deus reconfigura destinos. O inferno determinou que 2025 seria o ano da tua derrota, mas a graça se manifestou nesta noite, e a graça está reconfigurando destinos. 2025 vai ser um dos melhores anos da tua vida. 2025 vai ser um dos melhores anos da tua vida. 2025 vai ser um dos melhores anos da tua vida, porque vai ter restituição, porque vai ter restituição, porque vai ter restituição. Pega na mão, pega na mão, pega na mão, pega na mão. Restituição, restituição, restituição. Restitui, eu quero de volta, eu quero sabe, e põe teu azeite em minha dor. Restitui, leva minhas águas tranquilas para mim, e refrigera minha alma. Restitui. Pega na mão dele bem forte. Clame, clame, restitui. Clame, clame, restitui. A graça de Deus está adentrando. A graça de Deus está adentrando. A graça de Deus está levantando o caído. A graça de Deus está consolando o aflito. A graça de Deus está fortalecendo o fraco. A graça de Deus está abençoando. A graça de Deus. A graça divina, a graça busca pelo esquecido, a graça acolhe o quebrado, a graça restaura a dignidade. E quarto e último lugar, para nós encerrarmos, a graça permanece apesar das limitações. Versículo 11 ao versículo 13, olha que interessante o que vai dizer o versículo 13: e Mefibosete, que era aleijado dos 2 pés, morava em Jerusalém e comia sempre à mesa do rei. Imagina para os filhos de Davi, eles olharem para aquela mesa, e eles terem que aguardar Mefibosete chegar, e era aleijado, tinha que ser trazido por alguém, mas era uma limitação que Mefibosete carregava, e apesar desta limitação, a graça o alcançou. A graça permanece apesar das limitações. Eis que Mefibosete carregava consigo marcas da queda, marcas do passado,
Eis que eu e você podemos também carregar marcas de alguma queda, marcas de alguma derrota, marcas de alguma frustração, marcas de uma porta fechada, marcas de uma janela fechada, mas a graça permanece, a graça sustenta, a graça permanece, a graça sustenta, a graça permanece, a graça sustenta. O Reched reconhece as limitações, mas oferece presença e sustento. A graça está conosco apesar das nossas limitações, a graça está conosco apesar das marcas da queda, a graça está conosco apesar das marcas do passado, a graça nos alcançou apesar das limitações. E eu convido você a ficar em pé. A graça divina, a graça busca pelo esquecido, a graça acolhe o quebrado, a graça restaura a dignidade. E quarto e último lugar, a graça permanece apesar das limitações. A graça buscou por você, a graça te acolheu mesmo estando quebrado, a graça te restaura a dignidade, a graça permanece conosco apesar das nossas limitações. E Mefibosete foi chamado pelo rei Davi para se assentar na mesa do rei. E esse texto me faz lembrar da passagem bíblica de Apocalipse capítulo 19, que um dia nós iremos nos assentar nas bodas do Cordeiro, que um dia nós iremos nos assentar na mesa com o Rei dos Reis. Apocalipse capítulo 19, versículo 6 ao versículo 9, vamos ler aqui. Aí ouvi um som que parecia a voz de uma grande multidão, como o barulho de uma grande cachoeira, ou como fortes trovões, que dizia, olha só o versículo 7, aleluia, pois o Senhor, nosso Deus, o Todo-Poderoso, é Rei. Vamos dizer no 3, 1, 2, 3, aleluia, pois o Senhor, nosso Deus, o Todo-Poderoso, é Rei. Aleluia, 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 aleluia. E aí até o versículo 9 vai dizer que houve a boda dos cordeiros, as bodas do Cordeiro, a mesa do Senhor, que um dia nós iremos tomar a ceia do Senhor com Jesus nas bodas do Cordeiro. Feche os seus olhos, convido o pastor Maurício. Senhor, a tua palavra foi ministrada, traga o seu bálsamo, confirma a tua palavra nos nossos corações, e que possamos experimentar uma semana de muita graça da parte do Senhor sobre as nossas vidas, em o nome do Senhor Jesus, amém, graças a Deus. Aplauda o Senhor, aleluia.